Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez. Desta vez, meus irmãos, estou aqui para apresentar mais um trabalho meu, um novo trabalho meu. Amém, irmão? Então, eu tenho aqui o meu segundo livro, O Rei e o Jumentinho. Está entendendo, meu irmão? Pela editora Viseu, está na Amazon, Magalu, entendeu? Livro físico, livro digital. Este livro aqui, mano, O Rei e o Jumentinho, né, está sendo lançado hoje, né, pela editora Viseu, tá? Esse livro aqui, mano, contém 3 capítulos, tá? O primeiro capítulo é um conto por mim, tá entendendo? O segundo capítulo conta a minha história, porque eu me chamo Bento, tá entendendo? O grande livramento que Deus me deu, tá entendendo? Onde fui clandestino no porão do navio chamado Monte Julie para a França e Espanha, fugindo de inimigo inocentemente. Entendeu, meu irmão? Fiquei 3 dias e 3 noites no porão do navio sem comer e sem beber uma gota d'água, tá? Não estou me comparando com Jonathan e nem com o Senhor Jesus, não. Quem sou eu? Um grande pecador. Mas Jonathan ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, né? De um peixe. Não foi? O Senhor Jesus, né, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? E assim também, meus irmãos, eu fiquei 3 dias e 3 noites no porão do navio. E eu falo e provo, esse navio existe, é um navio cargueiro francês chamado Monte Julie. Tá entendendo? É um navio cargueiro no ano de 94. É só procurar o capitão do navio e pedir se no ano de 94 não foi um clandestino de Belém do Pará para a França e depois Espanha, né, no porão do navio. Toda essa história está aqui no segundo capítulo do meu livro, o segundo livro, O Rei e o Jumentinho. Está entendendo? O grande livramento que Deus me deu. Está entendendo, meu irmão? Naquela época, meus irmãos, eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Eu não fiz isso depois com a intenção de lançar um livro, não. Se eu quisesse ter ficado clandestino lá na Europa, na França, na Espanha, eu poderia ter ficado. Bastaria pular do navio, que eu ficava solto em cima do navio. Mas não, eu não fui com a intenção de ficar clandestino, porque a minha pátria é aqui, o Brasil. E eu sabia que eu tinha uma missão a cumprir aqui, nesse país. Então, no mesmo navio, que é o navio cargueiro, que ele vai e volta, no mesmo navio eu voltei. Não quis ficar clandestino, porque eu sabia que eu tinha uma missão a cumprir. Naquela época eu não entendia nada, tá entendendo? Hoje eu entendo, mano. Deus me deu conhecimento e sabedoria para interpretar as profecias, entendeu, mano? Depois, retornando em Belém novamente, não quis ficar mais na cidade, saí para o interior do Pará, vagando, sem parentes, sem dinheiro, sem amigo. Fui parar em Altamira do Pará. Chegando em Altamira do Pará, eu queria visitar meus pais que moravam em Alta Floresta, Mato Grosso. Mas eu não tinha dinheiro para dar uma grande volta na BR Belém-Brasília. Ir lá para Goiânia, de Goiânia Cuiabá, de Cuiabá Alta Floresta. Aí resolvi cruzar a selva amazônica de Altamira do Pará até Porto Velho, em Rondônia. Se os irmãos olharem no mapa do Brasil, não é o coração da selva amazônica, mas um braço da selva amazônica. Cruzei ela, tá entendendo? Não tinha nenhuma ferramenta na mão. Não tinha blusa de frio, né? Apenas sacolinha de roupa nas costas. Entendeu, meus irmãos? Dormindo a 10 metros em cima de árvore para não ser comido de onça. Atravessando o rio a nado no meio da selva amazônica. Até sair em Porto Velho. Entendeu? Eu não sabia, meus irmãos. Mas eu estava passando por uma grande provação. Entendeu? Eu não fiz nada disso planejando. Ah, depois eu escrevo um livro. Nada disso, meus irmãos. Uma coisa ia puxando a outra. Entendeu, meus irmãos? Eu não sabia. Que nem Pedro falou lá em 1 Pedro, né? Meus irmãos, não estranhem as ardentes provas que vêm sobre vós.
Como se coisas estranhas acontecessem em vossas vidas. Era o que acontecia comigo. Aí no ano 2000, quando cheguei aqui em Maringá, que eu encontrei paz. Aí falei, o que esse Deus quer de mim? Olha, por tudo isso que eu passei, nada de mal aconteceu comigo. Aí não foi pedir opinião para pastores, padres, religiosos, não. Porque simplesmente ele iria me chamar de louco. Aí eu peguei a própria palavra, mano. Aí fui pesquisar. Comecei a fazer um estudo na Bíblia. Com a mente limpa, né? Não tinha a mente poluída, contaminada com falsos ensinamentos, porque nunca fiz curso bíblico, nunca li livro falando sobre religião, nunca fiz seminário. Então comecei a ler a Bíblia com o coração limpo, buscando, com sede de buscar a verdade. Não tinha mente contaminada, poluída com falsos ensinamentos. Aí comecei a ler a Bíblia. Logo comecei a ler a Bíblia, encontrei várias passagens que falavam sobre um grande mal para o povo de Israel. Tem passagem que fala um grande mal, outra passagem fala uma grande desgraça, outra passagem uma grande destruição. Aí vim entender logo de cara. Aí comecei a juntar essas palavras, o grande desgraça, grande mal, e logo entendi que é o Armagedon sobre o povo de Israel, um castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, ajuntando todas as nações para cercar a terra de Israel. Entendeu? E aí, meus irmãos, entendi logo o que é o Armagedon. Aí logo também entendi o que é a restauração do povo de Israel. E através desse entendimento que Deus me deu, aí o resto ficou fácil. Entendeu? Por isso que eu digo para você, mano, se você quer entender as profecias da Bíblia, basta você entender o que é o Armagedão, que é um castigo que virá sobre o povo de Israel, e o que é a restauração do povo de Israel. A Bíblia fala exclusivamente para o povo de Israel. Mas se Deus vai restaurar o povo de Israel, Ele não vai deixar o resto do mundo poluído e contaminado, porque os profetas antigos falavam para o povo de Israel. Entendeu, meu irmão? Então não precisa ficar com inveja, com ciúme do povo de Israel, não. Entendeu? Aí foi que Deus me deu conhecimento e sabedoria. Entendendo? Aí eu vi que os ensinamentos não estavam batendo, né? Aí fiquei mais de 10 anos fazendo carta para os pastores aqui de Maringá, né? No começo eu escrevia as cartas com caneta mesmo, eu sou técnico em contabilidade. Aí escrevia manualmente, né? Tirava lá 50, 60, 70 cópias e saía nas igrejas, distribuindo nas igrejas aqui em Maringá. Depois foi, com muito sacrifício, comprei uma máquina de datilografia daquelas antigas, né? Aí escrevi, comecei a datilografar, fazia uma carta, fazia 70 cópias e saía distribuindo para os pastores nas igrejas aqui de Maringá, tá entendendo? E muitos me chamando de inimigo, tá entendendo? Depois comecei a fazer folhetim para o povo, né, mano? Batia na máquina da datilografia, escrevia, fazia um folhetinho, depois fazia um monte de cópia, tá entendendo? Aí deixava minha conta de água, luz, tudo atrasado, tá entendendo? Mas pegava naquela época, não tinha máquina de xerox ainda, eu pagava para fazer xerox, fazia aquele monte de folhetinho, pegava a minha bicicleta, saía de casa em casa, meus irmãos, distribuindo folhetinho, aquela sede de transmitir, né, a verdade para o povo. Fiquei mais ou menos 10 anos assim, fazendo carta aos pastores de Maringá e folhetar o povo de Maringá, tá entendendo? Aí o que acontece? Hoje, através da internet, tá entendendo? E já não sou mais de Maringá, já saí de Maringá, posso ir até pelo mundo, tá entendendo? A verdade está aí, mano. Só não veja quem não quer, tá entendendo? Por exemplo, hoje o povo de Israel está esparramado por mundo inteiro, tá entendendo? Se você for lá no meu capítulo, no meu livro, primeiro livro, Acontecimentos Finais no Céu e Nova Terra, no capítulo 112, você vai encontrar 40, 50 páginas, passagem bíblica falando que Deus vai juntar o povo de Israel de todo mundo e levar de volta para sua terra. Então são palavras minhas? Não são. Só não acredita, mas que não teme a Deus, da palavra de Deus. Por quê? Porque fica baseada nos falsos ensinamentos, né? Não procura investigar a verdade. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Então, e no último capítulo desse livro meu aqui, uma pequena curiosidade. Já existiram dinossauros aqui na Terra, né? O que diz a Bíblia sobre os dinossauros? Fala alguma coisa? Tá entendendo? Já viveram aqui em cima dessa Terra? Quando? Entendeu? É no capítulo 3 desse livro aqui, ó. Entendeu?
Então, no capítulo 1, um conto meu, O Rei e o Jumentinho. Capítulo 2, O Grande Livramento que Deus me deu. Tá entendendo? E por que eu me chamo Bento? E no capítulo 3, Já existiram dinossauros aqui na Terra. Entendeu, meus irmãos? Olha. Pela editora Viseu, está na Amazon, Magalu. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe, tá?